pela vida, Senhor, da Zildete, pela vida da Catarina, da Esther, do Cláudio, e agora, Senhor, do Nilson, que vai trazer, Senhor, para nós o estudo, que Tu abençoe, e Teu Espírito, Senhor, nos ilumine, para que possamos entender tudo aquilo que foi colocado, será colocado por Ele. Nós pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, a gente estudou a criação, né? A queda, a redenção, e agora a gente vai terminar com o quarto ponto aí, que é a consumação. E eu quero que primeiro a gente comece com uma frase. Já e ainda não. Alguém já ouviu essa frase? Um momento. Já e ainda não? É. Na teologia? Não, na teologia não. Então, essa frase, ela é fundamental para a gente entender os últimos dias, né? Os últimos tempos. Porque o reino de Deus, ele já veio. Né? Nós já vivemos o reino de Deus. Mas ainda não foi consumado. Então, o reino de Deus, ele já veio e ainda não foi consumado, né? Então, a gente usa essa frase na teologia para poder trazer bem o sentido da coisa, né? Já e ainda não. E o nosso presente, né? A gente falou muito sobre o passado até agora. A gente vai falar agora um pouco sobre o presente e sobre o futuro também, que estão muito interligados quando a gente está em Cristo Jesus, né? O nosso presente, ele é ao mesmo tempo redenção, né? Redentivo, e ao mesmo tempo consumação também. Já que a consumação completa, ela não foi, né, estabelecida, porque Jesus ainda não voltou. E uma coisa que, para linkar com o que o pastor deu de aula, é que tudo é sobre Jesus. Essa é uma frase também muito usada, né? E Israel existiu por causa de Jesus, né? Para apontar para ele, porque o que Deus pensou foi o seguinte: para eu tirar o pecado da humanidade que entrou, né? Lembra que a gente falou que o pecado é como um vírus que vai passando de geração por geração, né? Para poder resolver essa questão, Deus ele entendeu que tinha que ser um ser humano, né, para ser entregue como sacrifício, porque o salário do pecado é a morte definitivo. Por outro lado, como Paulo fala em Romanos 3, todos pecaram e careciam da glória de Deus. Então, nenhum ser humano era digno de se sacrificar para que todos nós que caminhássemos com ele fôssemos redimidos, né? Então, o Cristo, o Messias, o Redentor, o Salvador, o Cordeiro, ele precisava ser tanto homem quanto Deus. Eu sei que isso não é uma coisa tão fácil de se entender, né? Se passou aí séculos depois da era dos apóstolos, nos concílios da igreja, para poder chegar a uma definição do que Jesus, das duas naturezas de Jesus, mas é o que Jesus é. Eu gosto muito de um trecho de um louvor que fala que Jesus é o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus. É exatamente o que ele é, né? Ele é o elo, ele é a ponte, como a própria Bíblia fala, entre Deus e a humanidade, os homens e as mulheres, porque ele é humano e ao mesmo tempo ele é Deus. A mesma substância de Deus Pai e do Espírito Santo é ele. Isso é a Trindade, né? É um Deus só em três pessoas, porque são feitos da mesma substância, né? Jesus não foi criado, o Espírito Santo também não foi criado por Deus Pai. Eles sempre existiram. João, quando abre seu evangelho, ele fala que Jesus é a palavra, ou o verbo, dependendo da tradução, o logos, né? Que é a palavra no grego, e ele sempre foi Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, como Paulo fala em Colossenses 1 também, né? Então Jesus é Deus, mas ele precisava ser homem também, para que o sacrifício dele fosse válido e realmente ele fosse capaz não só de perdoar, mas de redimir os nossos pecados, né? O pecado é uma coisa muito séria, a gente precisa sempre ter essa noção. Sempre que a gente puder evitar pecar, nós devemos fazer, porque não se brinca com o pecado. O pecado ele é o maior dos venenos, o maior dos males que existe, né? O problema do rico e do pobre não é o dinheiro, é o pecado, né? O problema do são e do doente
não é doença, é o pecado. O grande problema que assola a nossa vida é o pecado. Quando a gente tem um filho, ele é bebezinho e ele está meio rebelde ali, o problema é o pecado. Não é a má criação ou a boa criação. A gente conhece diversos casos aí de pessoas que foram criadas pelos mesmos pais, com as mesmas direções, e um virou, sei lá, um bandido e o outro tem uma vida tranquila, né? Por causa do pecado. O pecado faz essas coisas, né? E então o Cristo, né, o Messias de Israel, o nosso Cristo, ele precisava ser Deus e homem ao mesmo tempo. Jesus não é 50% Deus e 50% homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Né? Quando Paulo fala lá em Filipenses que ele abriu mão da sua glória, é porque ele precisava passar esses 33 anos aqui na Terra, né? Nascer, aquele processo todo que a gente sabe que todos nós passamos também, andar, falar, para que fosse válido o sacrifício dele. Né? Então, quando Pedro chega lá em Mateus 16 e declara que ele é o Cristo, né, o Filho de Deus vivo, foi a primeira vez que alguém declarou publicamente quem Jesus é, né, o Deus Redentor. E a gente faz isso até hoje, quando nós somos batizados, quando fazemos profissão de fé, nós estamos declarando publicamente que entendemos quem Jesus é e que entendemos que nós precisamos completamente dele. Né? Sem ele, nosso futuro é o inferno, né? É viver longe de Deus. Então, é tudo sobre Jesus. Ele é o personagem mais importante que existe, né? Não só na humanidade, mas no universo, como Paulo fala. Ele é o Senhor do cosmos também. A gente vai tratar isso um pouco aqui. Vamos abrir a Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 4. Esse maravilhoso livro chamado de Apocalipse. E difícil também, né? A gente vai ler o capítulo 4 e 5, mas a gente vai ler bem devagar para que ninguém se perca, né? E enquanto isso eu vou explicando. Capítulo 4? Isso, vamos começar com 4. A senhora está sem Bíblia, ouve, tá? Eu vou ler bem devagar. Quer saber? Ó, não precisa não, ela vai ouvindo, não tem problema não. Ó, o capítulo aqui na NVT começa com o nome de adoração no céu. Isso é bem simbólico, né? A gente sabe que João estava exilado em Pátimos, na ilha lá grega, né? Porque todos os apóstolos foram mortos, né? De morte matada, como diria lá no Chaves. E João, ele foi o único que não morreu, mas não foi por falta de tentativa. O imperador, ele jogou João num tanque de óleo fervente, só que ele não sofreu dano nenhum. E a gente lembra lá no Evangelho de João que Jesus já tinha previsto que ele não morreria igual aos outros, né? Que Pedro até pergunta, mas esse aqui, né? E isso aconteceu de fato. Então, lá na ilha de Pátimos, ele morreu isolado, né? Ele tipo prisão perpétua, né? Vamos botar assim, o cara fica preso sozinho, sem contato com ninguém, só que foi numa ilha. E aí ele teve essa visão do Apocalipse toda. Diz assim a palavra: então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo, como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedra preciosa, como jaspe e sardônio, um arco-íris. Um brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Só para a gente começar a explicar aqui, esses 24 anciãos, eles simbolizam a igreja e Israel. São 12 apóstolos e 12 tribos, tá? Então, na verdade, é um simbolismo aqui de todo o povo de Deus na história, né? No Antigo e no Novo Testamento. Do trono saíam relâmpagos estrondosos e trovões, e na frente dele havia 7 rochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus, que é uma representação do Espírito Santo, né? 7 é o número de Deus que simboliza a completude e tal. O Espírito Santo estava lá, é isso que ele está dizendo. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás.
O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha o rosto do homem e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas inteiramente cobertos de olhos, por dentro e por fora, dia e noite, repetem sem parar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e ainda virá. Vamos lá. Esses 4 seres simbolizam a criação, tá? Então, sempre que você tem um cenário de final dos tempos, de adoração a Deus, tá o povo de Deus, que são os 24 anciãos, e os 4 seres viventes que simbolizam a criação também. A gente vai ler depois um texto que isso vai explicar isso melhor ainda, né? E eles tinham 6 asas porque 6 é o número da criação, né? 7 é o número de Deus aqui, que representa o completo, e 6 é a criação, que é quase 7, mas não é 7, né? Essa é a pegada. Cada vez que os seres vivos dão glória e honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram, e o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor, nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque a criaste segundo a tua vontade. Então aquele que era, que é e que há de vir, não é Jesus, tá? É Deus, o Criador, Deus Pai. E isso fica bem claro no final desse capítulo. Fala do Criador, da criação, né? E tudo mais. Ele é um ancião de dias, também, que João chama aqui. Porque tem a ideia de ser o ser mais antigo que existe, que é Deus. Tá bom? Beleza. Agora a gente vai entrar no 5. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, o ancião de dias, aquele que era, que há de vir, viu um livro, escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. 7 selos porque é algo divino, né? 7. Viu um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos, então veio do povo de Deus isso aqui, né? Me disse: não chore, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi. Ele conquistou a vitória, ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos que apresentam os 7 Espíritos de Deus, enviados a todas as partes da terra. Está falando claramente de Jesus, né? O leão da tribo de Judá, o cordeiro. 7 chifres, porque o chifre simboliza aqui autoridade, então ele tem autoridade de Deus, porque é 7, e 7 olhos, porque ele vê tudo, né? Ele não tem nada escondido aos olhos de Jesus. Ele é um ser divino, né? Tá muito claro isso aqui pra gente. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Eles cantavam com forte voz: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu e na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram: Amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Aqui no... Deixa eu só ver aqui.
O versículo 7. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. A Bíblia está dizendo que Deus deu a Jesus toda a autoridade sobre todas as coisas. Esse livro é o livro da vida, né? Se a gente vai lendo o Apocalipse, a gente vai vendo isso daí. O livro da vida simboliza aqueles que terão a vida eterna, né? Que é o maior bem que Deus pode dar para alguém. O ser humano, ele vai ser eterno de alguma forma, né? A Bíblia diz que todos vão ressuscitar, os salvos e aqueles que não vão ser salvos. A diferença é que aqueles que pertencem ao Cordeiro, que o próprio Deus, aquele que estava sentado no trono, deu autoridade e poder sobre a vida e a morte, né? Que é a maior coisa que se pode dar para alguém. Aqueles que pertencem a esse Cordeiro, né? Que tem ele como Senhor, como Salvador, esses terão a vida eterna com o próprio Deus, né? Viverão com Deus eternamente. Aqueles que não têm vão viver eternamente também, mas ao contrário, despidos de total presença de Deus. E se a gente parar para pensar, esse mundo já é o que é, com o Espírito Santo aqui, que freia o pecado, né? Para que a gente não se matasse uns aos outros todos os dias, né? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são os motivos de não sermos consumados. Imagina viver eternamente sem a presença total de Deus, sabe? O desespero que isso é, né? Então, assim, antes da gente entrar mais nesse detalhe, quero que vocês abram agora em Romanos 8. É o último texto que a gente vai ler. Romanos capítulo 8. O meu texto preferido das Escrituras, né? Isso. A gente não vai ler tudo, não. Deixa eu só cortar aqui. A gente vai ler a partir dos 18, tá? Antes, Paulo está falando sobre Jesus, né? A lei de Jesus, que o Espírito Santo habita em nós e ele testifica que nós somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. E a gente pode chamar Deus de papai até, Abba Pai, né? Do hebraico. Romanos 8,18 diz assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado à glória que ele nos revelará mais tarde. Esse é o texto principal que a gente precisa ter em mente. 19. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, o que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Outras versões chamam de primícias do Espírito, né? Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo, é que ainda não temos. Devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós nos gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Vamos ler até aqui? Então, tanto o texto de Apocalipse que a gente leu, capítulo 4 e 5, e Romanos 8, vai deixar claro que a nossa redenção em Cristo, né, a glorificação do nosso corpo, a destruição total do pecado em nós, porque hoje nós somos o que Lutero falava, simultaneamente justos, né, por Jesus, e simultaneamente pecadores também, né? Paulo vai falar em Gálatas que há uma luta dentro de nós entre o Espírito Santo e a nossa natureza pecadora para ver quem nos domina, né? E vence quem a gente alimenta mais. Por isso que a gente bate na tecla aqui sempre da vida devocional, da vida de oração, para a gente alimentar a presença do Espírito dentro de nós e estar mais forte do que o filho de Adão e Eva que habita na gente, né? É uma luta diária. A santificação, ela tem parte de nós, que é essa parte. E por isso que também nós vemos crentes fazer coisas absurdas, né? Por aí.
Então a Bíblia fala que quando Jesus voltar e redimir a gente totalmente dos nossos pecados, a própria criação, a natureza, os animais, plantas, anseiam por esse dia. Porque o nosso pecado nos xingou neles também. Não era para ter um calor de 47 graus, não era para ter um frio de menos 47 graus, como tem em alguns lugares. Não era para a terra se esgotar, o solo era para ser sempre fértil. Não era para existir ricos e pobres, não era para existir doenças. O plano de Deus para a criação era que ela fosse perfeita por estar ligada a Ele. Mas o pecado veio, né? A gente volta lá na queda agora. E para tirar o pecado, como o pastor já falou, o primeiro Adão falhou, tinha que vir um segundo Adão, o Adão perfeito, o Adão que obedeceria até a morte de cruz, e ressuscitaria no terceiro dia. E ele é o primeiro, ele é o filho primogênito do Pai, como está lá em Colossenses 1 também. Ele é o primeiro de todos a ser redimido, a ter o seu corpo glorificado. A gente sabe que Jesus passou aqui na terra 40 dias depois da sua ressurreição, os nossos primeiros irmãos, e ele tinha um corpo glorificado. Jesus, ele poderia transpassar paredes, ele pôde, na verdade, ser transportado para lugares, né? A gente não sabe direito o que o nosso corpo glorificado vai fazer, né? Mas o fato é que esse estado que nós temos de suar quando está muito calor, sentir fome, sono, é um estado temporário, é um estado do efeito do pecado, né? Como a gente falou também na semana passada, mesmo esse estado é maravilhoso, o corpo humano é uma coisa fantástica da gente analisar, né? Mas há uma glória, Paulo vai explicar isso lá em 1 Coríntios 15, se vocês quiserem ler depois, podem ler, ele está falando lá da glorificação dos corpos e tal, né? Há uma glória de Deus que vai vir sobre nós e que vai nos transformar que a gente não consegue imaginar, né, do que é. Paulo fala que essas coisas é muito mais do que a gente é capaz de imaginar aqui e que é incomparável com o melhor momento que vivemos aqui na Terra, né? E se você ler na Bíblia, você precisa acreditar nisso, né? Porque a consumação ela é muito sobre esperança. A esperança abençoada, como dizia o George Led, né? Foi um pastor e teólogo. A nossa vida cristã ela precisa estar baseada nessa esperança. Paulo vai falar lá para os Coríntios que se não houver ressurreição, a nossa fé é vã, né? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E a gente está cansado de conhecer pessoas ímpias que não são cristãs que vivem exatamente assim, né? O meu pai mesmo já cansou de dizer: eu vou comer isso aqui mesmo porque amanhã eu morro, fica tudo para ele. Para a gente não pode ser assim. Porque a gente espera algo tão grandioso que os nossos olhos não conseguem contemplar hoje. Que é a glória de Deus, a glória de Jesus sobre nós. E uma outra coisa que a gente precisa pensar, que a Bíblia diz, né, é que essa história, essa concepção que a gente tem meio grega, né, de que nós vamos ir morar no céu, não é bem assim que a coisa é, né? A Bíblia aponta para uma restauração nossa e de toda a terra. Lá em Apocalipse, vai dizer que a Nova Jerusalém ela vai vir do céu para cá. E o próprio Deus morará conosco. Apocalipse 20 e 21 também, se vocês quiserem ler, são dois capítulos importantes, né? 21 e 22, desculpa. Da gente pensar que 20 já está falando da Babilônia e tal. Entender isso é bem importante. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém não precisará ter luz, porque o próprio Deus será a luz da cidade. E nós estaremos com Deus o tempo todo, a hora que quisermos, temos acesso a Ele. A Bíblia diz que a árvore da vida estará nessa cidade, né? É interessante pensar, né, que a humanidade começa no jardim e termina numa cidade. E quando Deus faz isso, Ele atrela o homem e a criação dele ao mesmo tempo, porque foram os homens que construíram cidades.
Lembra que a gente falou que nós somos imagem e semelhança de Deus? Ele nos deu uma capacidade de criar coisas muito, infinitamente mais limitada do que a dele, né? A gente não consegue gerar vidas, mas nós temos essa questão. E Deus vai redimir até isso. A Nova Jerusalém é uma cidade que fica dentro de um jardim. Ela tem, até alguns missionários, quando vêm para cá, falam que o Rio é um pouco, dá para a gente imaginar um pouco como é, né? Porque o Rio tem essa coisa de ter a natureza e o prédio do lado, né? É uma cidade que é muito mista nesse sentido. E essa é a Nova Jerusalém. E a árvore da vida vai estar lá, e todo aquele que quiser comer do fruto da sua árvore vai poder comer a hora que quiser, né? Isso aponta para um fato que nós teremos necessidades ainda. Só que Deus saciará essas necessidades automaticamente. Ele estará conosco. Ele morará conosco. O Cordeiro de Deus, Jesus, será o rei dessa cidade. Por isso que Jesus é chamado de Rei dos Reis. Por isso que tem o reino de Deus e que Ele é o rei, né? Ele é o nosso rei, porque a ideia de Deus é essa, que o Messias fosse o rei de todo o seu povo. Isso vai acontecer definitivamente quando ele voltar. Né? Você vê lá a passagem de que o povo de Israel escolhe um rei, e você vê que Deus não estava muito afim de fazer isso, né? Ele meio que entregou eles ao desejo do próprio coração, porque é muito poder concentrado numa pessoa só, né? E geralmente isso não dá certo. A gente dá para contar nos dedos aí quantos reis de Israel foram fiéis a Deus. E quando eram juízes, aquele colegiado de pessoas, a coisa fluía mais. Porque se um se corrompesse, o outro estava ali, né, buscando Deus ainda para deter. Por isso que o modelo que nós temos de liderança na nossa igreja é muito saudável e muito bíblico, que é o conselho, né? Os presbíteros, o pastor é o presbítero docente, né? Os outros são regentes. Porque para liderar o povo de Deus ainda aqui na terra, onde o pecado ainda atua, é bom que a gente reparta o poder. Mas vai chegar a hora que todo esse poder será entregue para uma pessoa só. O texto que a gente leu de Apocalipse, vocês lembram que os 24 anciãos tiravam a coroa da cabeça e despojavam os pés do ancião de dias e do cordeiro também? Porque a Nova Jerusalém é um lugar que somente o próprio Deus governa. Ele vai ser o grande rei. Todos nós, não importa a função que a gente desempenha aqui na terra, somos discípulos de Cristo e feitos filhos de Deus nele. Você pode ser um pastor, pode ser um presbítero, pode ser um diácono, pode ser líder da SAF, mas você é um discípulo, você é um filho de Deus também. Você está exercendo essa função temporariamente como mordomo de Deus, apontando para Ele como nosso rei. Então você tem que ser muito mais fiel que os outros, porque você está representando a Jesus ali no meio daquele povo. Por isso que Paulo bota o crivo lá em cima, lá em 1 Timóteo 3, no título 1 também, para quem quer ser líder da igreja. Porque você está representando Jesus, temporariamente, aqui na terra. Então, assim, a gente precisa entender que tudo de ruim que a gente vê hoje vai chegar um dia que vai cessar. E a gente vai viver entre irmãos. Uma coisa que eu falo muito lá em casa, né, quando eu peco principalmente, é pedir perdão para a Ione e para a Luísa, porque a Ione é minha esposa, a Luísa é minha filha, só que antes disso elas são minhas irmãs em Cristo. Nós somos filhos do mesmo Pai. Então quando eu estou ferindo elas com abuso de autoridade ou algo do tipo, eu estou ferindo ao próprio Jesus. Porque eu estou distorcendo a visão dele para elas. Isso é uma coisa que não está na nossa mente o tempo todo. Já e ainda não. Jesus fala que o reino de Deus já está em nós, mas ele vai se consumar quando ele voltar. E aí, toda língua, querendo ou não querendo, se pegar o contexto desse texto, você percebe isso, irá se dobrar diante de Jesus e confessar que ele é o Senhor. Sabe aquele ateu que você conhece, que vive rindo de Jesus, o amigo imaginário, e por aí vai? Ele vai ser obrigado a se dobrar e declarar que Jesus é o Senhor. Tomara que ele seja despertado antes, né? Para que se dobre voluntariamente, não seja obrigado. Porque o destino dessa galera é muito triste, né? Então, caminhando aqui para o final, a gente precisa ter essa concepção escatológica na nossa vida. Porque nós somos o povo dos últimos dias. Biblicamente,
Se você ler o Novo Testamento, isso é evidente, muito claro. Os últimos dias começaram lá em Atos capítulo 1, quando Jesus ascende aos céus. E ele envia o Espírito, como está em João 15. É o Espírito Santo que nos faz ser igreja. É o Espírito Santo que nos faz ser povo de Deus. É o Espírito Santo que nos faz ser discípulos de Jesus. É o Espírito Santo que nos faz ser filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos faz entender isso que está no colo de vocês, né? Para que a gente sirva a Deus e não ser só mais um estudioso da Bíblia. Eu cresci com minha mãe falando uma coisa muito séria, que no inferno teriam muitas pessoas com a Bíblia na mão. O Satanás é o maior teólogo que existe. Nenhum de nós conhece a Bíblia com tanta clareza quanto ele. Só que ele não tem o Espírito Santo. Mas nós temos. E Jesus, que não foi de dar graças a Deus, Paulo também, lá em Coríntios, né, em Coríntios 1 e 2, falando que é muito belo saber que Deus deu o Espírito Santo em Jesus a pessoas que para o mundo são consideradas loucas. Porque a sabedoria de Deus que está nelas é loucura para os sábios do mundo. Então sempre houve os inteligentinhos que não entendem nada sobre o seu próprio Criador, mas se acham sábios. Só que no fim das contas eles são loucos. E sempre houve os João Batistas da vida, né, que são tidos como loucos, mas que a sabedoria de Deus vive neles. Porque o Espírito Santo habita em cada um de nós. Ter o Espírito Santo não é pular, gritar. Ter o Espírito Santo é ter uma vida íntima com Deus todos os dias. É o Espírito Santo que nos impulsiona a orar, a ter uma vida devocional com a palavra de Deus, buscando o Evangelho, né? O Evangelho ele é o tesouro da Bíblia, é ele que torna a Bíblia o que ela é, que é toda essa história da redenção e da consumação. É o Espírito Santo que nos faz pregar o Evangelho. Pedro vai dizer que os anjos param para fazer o que estão fazendo, para nos olhar, pregar o Evangelho. Tamanha honra e tamanha glória que há nisso para o Senhor. É o Espírito Santo que nos faz pensar, né? João vai dizer até que ninguém declara que Jesus é o Senhor se não for cheio do Espírito Santo. Então, a gente precisa cuidar do Espírito. Para a gente terminar, Jesus deixa claro que todos os homens do Antigo Testamento gostariam de viver como a gente vive hoje, cheio do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele se relacionava com pessoas específicas em momentos específicos, né? Os juízes tinham um Espírito, Moisés, mas ele não habitava nas pessoas. Isso só acontece quando Jesus ascende. João capítulo 13, 14 e 15 deixa isso muito claro para a gente. Jesus fala que ele iria ao Pai e enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. E não pode. Não pode. Eu e você, eu não sei o que você pensa de você mesmo, se você se sente inferiorizado por alguma coisa, mas você é portador do Espírito Santo. Ele habita em você. Quando você peca, ele se entristece e se afasta. Mas ele vai te regenerar e vai voltar a habitar em você. Isso não é à toa. O reino de Deus, ele é uma nação. Quando a gente se converte, o nosso relacionamento com o Brasil, tudo nasce no Brasil aqui, né? Então, vamos dar o Brasil de exemplo. Ele muda. O Brasil não é mais a nossa nação. Ele é o nosso campo missionário. A nossa nação é a Nova Jerusalém. Por isso que o apóstolo Pedro, ele nos chama de peregrinos em terra estrangeira. Porque agora, nós não somos só brasileiros. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, da Cidade Santa. E como cidadãos da Cidade Santa, nós somos representantes dela aqui. Não sabe a embaixada? Que é um cara, embaixada do Brasil nos Estados Unidos. É um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, representando o Brasil. É isso que nós somos. Nós somos representantes da Nova Jerusalém, morando aqui, na Nova Brasília, Rio de Janeiro, no Brasil. Então nós somos embaixadores de Cristo, como Pedro chama. E Paulo também. É por isso. Porque nós pertencemos à embaixada do reino de Deus aqui na terra.
Por isso que Jesus fala que nós faremos obras maiores do que ele, porque a igreja avançaria e alcançaria o mundo todo através da pregação do Evangelho. Por isso que Spurgeon tem a frase, que é uma das frases da minha vida: todo cristão é um missionário ou um impostor, porque nós fomos enviados pelo Espírito Santo para viver o Evangelho e para pregar o Evangelho, para reunir os escolhidos de Deus desde antes da fundação do mundo no nosso povo. Apocalipse 22, no final, diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que tem sede, venha beber da água da vida. O Espírito Santo, a noiva, é nós, a igreja de Cristo, somos nós, na verdade, a igreja de Cristo, chamando para beber da água da vida. E o que é? Quem é a fonte da água da vida? As palavras que ele falou para o samaritano, né? Exatamente. Ele daria água da vida. Exatamente. E nessa água da vida flui a palavra de Deus, porque Ele é a palavra encarnada de Deus. Então é nessa nossa condição, aguardando ansiosamente a volta de Jesus, a parousia, que vai ser o dia mais contente e feliz das nossas vidas, vai ser o dia da nossa redenção completa. Nenhum casamento, nenhuma conquista de diploma, nenhuma conta recheada e gorda se compara a esse dia. É o dia da nossa redenção completa, o dia da nossa esperança manifesta, o dia da felicidade, né? Eu costumo dizer que a felicidade hoje é um estado utópico, é como o cão que corre atrás do próprio rabo. Nós temos alegria, contentamento nesse mundo, porque para mim a felicidade é um estado de alegria permanente, né? Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Ele é a nossa felicidade, ele é a nossa alegria. A gente canta, prega, conversa sobre essas coisas e a gente não para pensar o porquê, né? Mas é por isso, porque Ele é o nosso Redentor. E a volta de Jesus simboliza a nossa eternidade, a nossa vida eterna com o nosso Deus, com o nosso Pai. Por isso que a gente não tem que focar no céu, nem no inferno, tem que focar no Senhor. Se Deus estivesse no inferno, lá viraria céu, porque Ele está ali. Então, é a presença de Deus que a gente precisa buscar sempre. Porque lá onde Ele estiver, a gente está bem. A gente está completamente salvo, completamente cheio de amor, completamente redimidos. Por isso que quando um cristão morre, né, quase 99% dos enterros de cristãos, o pastor que está fazendo ali, ele vai dar uma palavra de esperança, de ânimo, porque o Senhor reuniu o seu santo, né? Apocalipse vai falar dos mártires que clamam a Deus: até quando você não vai nos vingar? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Só que não é no meu tempo nem no seu. É no tempo do Senhor. E nós já temos milhares de provas na nossa vida, sem parar para pensar, de que isso vai acontecer. Milagres que Deus fez, testificações que Ele nos deu, o nosso contato diário com o Espírito em oração. Pô, tem vezes que a gente ora, cara, a gente está, né, a gente é cheio de ânimo, porque o Espírito Santo toca na gente, a palavra que a gente leu mexe com a gente é transformado. Isso já aponta as primícias que Paulo fala em Romanos 8, para que Jesus realmente vai voltar. Amém? Amém. Interessante e maravilhoso, sabe o que é que você acabou de falar aí? Eu até já acho que eu comentei aqui, às vezes no coração, às vezes você ora, parece que o clima está pesado, você parece que a oração não passa do teto, e parece que Deus não está te ouvindo, não é assim? Mas tem hora que quando você ora, o coração, você abre o teu coração, parece que Deus desce do céu e a tua oração ultrapassa o teto da tua casa e você sente aquela maravilha, você sente a presença de Deus interagindo com você dentro do que isso já aconteceu comigo, e é tão maravilhoso que você quer levantar, encerrar a oração e não consegue. Quanto mais você ora, Deus está te dando mais palavras, você está se expressando aquela alegria. Isso é para nos mostrar que Ele está presente conosco, Ele está sempre. É o que Jesus falou: estarei com você todos os dias até a consumação do século. Amém. Estarei todos os dias. Isso é muito bom, é gratificante, porque aí nós temos a certeza que nós somos salvos, né? Eu estava prestando atenção em cada palavra que você estava falando aí. Eu ia perguntar: o ancião de dias, o cordeiro, o ancião de dias é o próprio Deus, né? E o cordeiro que nós sabemos que é o próprio Cristo. E interessante que Jesus, ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo. E interessante que você vê ali da Bíblia, Jesus, ele relata como é o céu. Ele não relata, mas ele nos dá um parecer através
do que João está vendo na visão do Apocalipse, da cidade santa, da restauração dessa terra, com a descida da nova cidade, da nova Jerusalém, né? Isso é muito gratificante, isso é muito importante. Você falou uma coisa certa, não precisamos focar naquilo ali, mas focar no Senhor, que é Ele que é o que está sempre conosco. Que nos garante a salvação. O Apocalipse ele não foi escrito para ser um livro para falar do futuro. Isso. Ele foi escrito para nos dar esperança. Esperança. Ele foi escrito para as 7 igrejas que a gente lê lá no 2 e 3, que eram perseguidas profundamente. Foi o pior tempo para ser cristão na história. O Império Romano estava caçando para matar, né? E foi feito para dar esperança para eles e para nós também, né? Porque nós temos as nossas lutas, as nossas perseguições também, né? E lembre-se, teologia da aliança é o veículo que nos leva para toda essa narrativa de criação, queda, redenção e consumação, e ela se manifesta aqui. Quem vai para o inferno vai continuar vivendo o jeito que vive hoje aqui, sem obedecer a Deus, sem ligar para que Deus exista, só que sabendo que Ele existe e que você não vai viver com Ele. E nós que lutamos para obedecer a Deus, vivemos uma vida para obedecer a Deus para a gente, né? Vamos ser recompensados vivendo com Ele para sempre. Então a teologia da aliança é algo também que não pode sair da nossa cabeça. Já ainda não, teologia da aliança e viver no Espírito, como Paulo cansa de falar nas cartas dele. Beleza? Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa? Cláudio? Rapidinho. Tá, pessoal? Por exemplo, porque eu já me fizeram essa pergunta. Céu e inferno. Quando nós, como cristão, claro que crente ele não morre, ele passa da morte para a vida, ele vai viver eternamente, correto? Sim. A perguntar assim, a nossa memória do que houve, por exemplo, eu estou vendo todo mundo aqui, nós estamos interagindo. No céu nós vamos ter a mesma coisa, nós vamos nos conhecer? Eu creio que sim. Eu também creio. Mas só que a nossa mente não vai mais lembrar nada daqui que é da terra, isso aqui é passado. Isso fica não, eu até creio que sim, mas a gente não vai sofrer mais. Porque a alegria é Cristo na nossa vida. Sim. E no inferno, o que nós sentimos aqui, presenciamos aqui, lá a gente vai ter a mesma coisa, só que lá o sofrimento, como você acabou de falar, sem Deus, e era melhor não ter nascido, porque lá o sofrimento é de eternidade a eternidade. Né? Sim. Porque isso é no inferno, que depois no lago de fogo, que é a segunda morte perpétua. A gente pode ver isso naquela história que Jesus conta De Lázaro, do rio e do Lázaro. Isso. Que aquele ali, na realidade, é uma palavra, não é nem uma palavra, aquele ali ninguém sabe dizer se é uma história real ou uma palavra, mas está ali. Mas está ali, isso aí. Jesus sabe dizer, só que ele nos deu como esclarecer o que é a realidade depois dessa vida. Sim. Só isso mesmo. Bom, uma pergunta. Podemos fechar, gente? A gente precisa depois do encontro a gente falar um pouco sobre a igreja presbiteriana. Amém. Tá? Então, na próxima semana, que seria o nosso último encontro, e na próxima semana também estou planejando da gente ter a reunião com o conselho da igreja. Entendeu? Aí eu estou querendo marcar, a gente pode marcar à noite para a gente fazer de pé. Não, só depois do dia 11. Mas eu vejo, se não tiver prova, eu venho. Tá? Eles já queriam marcar a reunião com o conselho da igreja. E aí, poderia ser na quarta-feira, às 19 horas. Às 19 horas. Que dia vai quarta-feira? Dia 1º. Dia 1º? Beleza, eu estou de folga nesse dia. Dia 1º, a gente marca às 19 horas e a gente tem esse encontro com o conselho, a gente fala um pouco sobre a igreja presbiteriana e depois a gente tem um encontro com o conselho, ok? Então, quarta-feira da semana que vem, às 19 horas. Vocês têm... Podia ser na quinta, não? Tá ruim? Porque aí pra mim com certeza eu venho. É porque na quinta tem o trabalho de jovens. Né? Não, tranquilo. Eu vou ver o que eu faço lá. Tudo bem. Reunião, no caso, é à noite, quarta-feira, dia 1º, legal? Quarta-feira, às 19 horas. E aí a gente vai marcar no início, a gente vai ter o início, a gente vai ter as
a nossa igreja, a igreja presbiteriana, a questão da estrutura, tirar dúvidas. E depois a gente vai ficar das 19 às 21 horas. A gente vai estar com vocês na igreja. Ok? A gente vai começar a reunião só nós, depois os presbíteros chegam às 20 horas e a gente vai estar juntos aí e a gente vai falar, vai ter a questão da recepção, que vai acontecer na semana do domingo. Legal?